buscando informação sobre programação para dados com Python, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você caiu no lugar certo. No vídeo anterior a gente fez uma coisa muito louca. Nós subimos uma Workstation Linux. Nesse vídeo nós vamos continuar esse assunto e nós vamos fazer um ambiente dentro da Anaconda para programação PySpark, que inclusive é um ponto fraco de muitos profissionais de dados, quando vão lidar com programação onde você precisa escalar o processamento, como no mundo do Spark. Muitas vezes falta aquele conhecimento para lidar com o PySpark. Vem comigo até o final. O Ademir, roda a vinheta para nós aí. Unraveling Code, desvendando o código da matriz. Primeiramente, nós vamos precisar de dados, por isso vamos acessar o site do Kaggle para baixar um dataset. O link para acessar essa fonte de dados estará aqui na descrição. Essa fonte de dados contém dados sobre imóveis, tanto para locação como venda, casa, apartamento, escritórios, casa de campo e etc. Essa fonte de dados foi disponibilizada por Antônio Carlos Gomes Gutierrez. E para realizar o download, você precisará de uma conta no Kaggle. A recomendação que eu dou é utilize um login utilizando sua própria conta Google. Isso vai facilitar as coisas. Pronto, login realizado, agora vamos fazer o download da fonte de dados para que a gente possa trabalhar com ela no futuro, aqui nesse vídeo ainda, utilizando programação Python para Spark. Essa fonte de dados vem zipada, então basta fazer a extração e organizar por pasta. Depois de descompactada, ela tem aproximadamente seus 428 megas. Bastante informação para a gente brincar. Agora nós vamos criar o ambiente dentro da Anaconda, onde nós teremos os pacotes relacionados ao PySpark instalados. Então, abrindo o terminal com o comando conda create --name e o nome do ambiente, no caso aqui é PySpark env, podemos seguir confirmando. Agora a gente vai listar os ambientes para confirmar a criação do nosso novo, que é o PySpark env. Agora vamos ativar o nosso ambiente com o comando conda activate PySpark env. Muito bom, nosso ambiente está criado. Vamos agora dar o comando conda env list, só para listar novamente os ambientes. E veja que o padrão ali é o nosso PySpark env. E vamos dar um conda list para ver se tem algum pacote dentro do nosso. Com certeza não, porque ele foi criado agora. Vamos voltar para o ambiente principal da Anaconda, que é o base, e vamos dar um conda list para ver o que tem de pacote. Veja que no base, nós temos todos os pacotes instalados que vem padrão na instalação. Então, tudo certo até aqui. Então, podemos prosseguir com a instalação do PySpark no nosso ambiente PySpark env que acabamos de criar. Nós vamos precisar também da OpenJDK, que é a JDK de código aberto, Open Source. Perfeito, vamos conferir se o que estamos instalando consta na lista do nosso ambiente PySpark env. Vamos ativá-lo novamente e vamos dar um conda list. Muito bom, perfeito. Veja que o OpenJDK consta na lista de pacotes instalados. Agora vamos instalar o Jupyter. Conda install Jupyter. Se você teve alguma dificuldade, deu algum erro, comenta aqui embaixo, porque eu me comprometo em ajudar você a resolver, tá ok? E aproveitando esse momento, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. O canal Unraveling Code precisa da sua ajuda. Fazer esse trabalho aqui dá bastante trabalho e a gente faz com muito amor no coração para vocês. A gente quer compartilhar esse conhecimento para ajudar vocês e contribuir com a comunidade. Beleza? Não esquece e muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Feito o pedido, vamos continuar. O comando dado anteriormente foi para instalar o Jupyter. Agora a gente precisa confirmar se a instalação foi bem sucedida, embora não tenha dado erro. Então, conda list, a gente vai emendar um comando grep, seguido da string que queremos procurar, que no caso aí é Jupyter. Como se diz em Minas Gerais, muito bom! Nosso Jupyter está instalado com sucesso. Conforme vai progredindo a nossa brincadeira, mais divertido fica. Então agora nós vamos abrir o Visual Code, nós vamos em Extensions e eu gostaria de recomendar para você um tema que eu gosto pra caramba dele, eu acho ele muito lindo, que é o Shades. Shades of Purple, esse primeiro aí. Esse tema, ele deixa bastante claro, pelo menos para mim, visualmente, fica muito elegante o Visual Code. Então fica aí uma das recomendações para vocês. Agora vamos criar um Notebook Jupyter.
para a gente fazer as instalações finais e já iniciar a nossa análise exploratória com o PySpark naquela base de dados que nós baixamos. Aí a brincadeira vai ficar mais divertida ainda. Você pode criar o seu notebook Jupyter também por ali, pressionando o F1, além das outras funcionalidades bem interessantes. Bom, vamos começar o nosso notebook de forma organizada. Vamos criar duas células, uma Markdown, onde nós vamos escrever o seguinte: instalando pacotes e dependências. E ali na próxima célula nós vamos colocar os comandos que nós precisamos executar no shell. Antes a gente precisa organizar o local onde nós vamos instalar os artefatos do nosso projeto. Então vamos abrir o explorador de pastas do GNOME, vamos lá na pasta pessoal e criamos uma pasta chamada Sources, com S maiúsculo. Dentro de Sources vamos criar uma pasta chamada projeto-analytics-v1. E aí todos os artefatos que forem gerados no processo nós vamos armazenar nesta pasta. Maravilha, pasta criada. Agora vamos salvar o notebook dentro dessa pasta. Notebook não será para análise exploratória ainda. A gente só vai fazer algumas instalações, então vamos chamá-lo de test install PySpark, separado por underline. Muito importante, tá, galera? Essa instalação só vai acontecer dessa vez nesse ambiente. Se você criar um ambiente virtual novo, você vai ter que rodar esse notebook de novo. Então é por isso que nós vamos criar esse notebook e deixar guardado. Depois eu vou disponibilizar isso tudo num GitHub para vocês. Aí basta fazer um clone e facilita as coisas. Eu aumentei um pouco a fonte para ficar melhor para vocês enxergarem. Ali em Select Kernel a gente precisa selecionar qual é o ambiente virtual que nós vamos usar por causa do interpretador Python. Então vamos escolher o PySpark Env que nós criamos. Beleza, tudo ok. Agora a gente pode continuar com o processo. Uma informação bastante enriquecedora. Você consegue executar comandos do terminal do seu sistema operacional ou do servidor através do seu notebook. Como? Basta começar a linha com exclamação, como eu fiz ali. Então quer dizer que esse pip install find spark poderia ter sido executado na linha de comando. Legal. Mas eu deixei para fazer aqui dentro do notebook Jupyter para mostrar para você. Inclusive na sua carreira profissional com dados, vai ter momentos em que você não vai ter um terminal disponível, então os seus comandos terão que rodar dentro do seu notebook. Agora é o momento mais esperado, vamos instalar o framework PySpark. Não tem segredo, tá, pessoal? Mesma coisa, pip install e o nome que no caso é PySpark. Ele já está instalando aí uma versão bem recente que é a 3.2.1. Muito bom, agora que está instalado, vamos só organizar esse nosso notebook, tá? Eu vou incluir alguns markdowns, alguns títulos aqui de forma que dê um sentido para o que a gente está fazendo, não é verdade? Porque no nosso processo ali nós estamos instalando o FindSpark, depois nós estamos instalando o Framework PySpark e depois por último testando o PySpark. É importante que você tenha sempre essa lógica de construir o seu notebook com todas essas marcações, porque isso depois vira títulos clicáveis ali no outline do Visual Code, tá vendo? E em outras plataformas também, como o próprio Google Colab ou o maravilhoso Databricks. Bom, então aqui nós vamos começar com as importações. Vamos importar o FindSpark e o próprio PySpark. E do módulo PySpark SQL vamos importar o Spark Session. Oh, maravilha, executamos a linha, foi tudo ok. Agora a gente vai começar a usar esses objetos. Então o primeiro é o FindSpark. A gente vai usar o método init. E depois a gente vai criar uma instância da Spark Session no objeto Spark. Vamos executar essa célula. Para executar é Shift Enter ou clica no playzinho que tem ali do lado. Dessa forma que nós estamos executando é standalone, tá, galera? Não é com clusters. Por isso que a gente está usando direto tudo no PySpark. Quando você trabalha em cluster, o seu código é submetido a um cluster Spark e ele aí é distribuído e o processamento ocorre de maneira paralela e distribuída. Bom, para a gente concluir os testes, vamos carregar aquela fonte de dados, por que não? Vamos pegar o path dela, passar ali para aquela variável path.json, aquela variável string, e por sua vez vamos fazer o carregamento direto já pelo próprio Spark. Vamos contar a base para ver quantos registros nós temos, usando o método count do DataFrame Spark. Maravilha!
nós temos aí 133.964 linhas. Bastante informação, né? Então, vamos fazer a análise exploratória desses dados em outro notebook. Eu achei por bem mostrar o notebook para vocês e executando célula por célula. E aí dando uma explicada rápida. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem esse notebook, baixarem na máquina de vocês e executarem, fazerem os testes, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira célula aqui não tem segredo, né? Nós vamos fazer a importação dos objetos necessários. Depois a gente vai estabelecer algumas configurações. Pronto, temos aqui agora uma seção do Spark inicializada. Agora nós vamos carregar os dados, executando aqui. Essa parte demora um pouquinho, porque a massa é grande, consideravelmente. Até que foi rápido dessa vez. Aqui nós vamos checar o esquema do DataFrame. Então, veja que nós temos as colunas e tem colunas que têm subcolunas, né, digamos assim, que são chamados de objeto, né, coluna do tipo struct. Lá embaixo vocês vão entender como que a gente faz uso disso, né, porque veja que uma coluna está dentro da outra, né. Na primeira viagem isso causa um pouco de medo, porque fala, como que eu vou acessar essa coluna, né? Veja claramente que isso é um JSON, eu tenho que explodir esse cara, né, para poder conseguir extrair o que está aí dentro. Eu vou estar mostrando isso em seguida. Cada coluna dessa e o seu tipo de dado, tá bom? Eu vou explicar um pouco mais para baixo o significado em termos de negócio de alguma dessas colunas, mas não se apeguem a isso, se apeguem à lógica do código, à usabilidade do framework no processo. Agora nós vamos contar as linhas. Então vamos executar aqui. Nós temos uma quantidade interessante de linhas, 133.964. E aqui eu quero fazer uma brincadeira. Eu vou comentar essa linha. E vou executar. Veja que a exibição aparece desse jeito. Mas eu queria ver os dados. Para me ver os dados eu posso fazer eu posso até manter aquele limite. Fazer um show aqui. E rodar. Olha como é que fica. Ficou ruim para mim ver. Porque está truncando. Então é só eu usar o truncate. False. Eu passo esse parâmetro para o método show e vou executar. O que aconteceu? Como ele não truncou mais, ficou muito grande, então ele estourou a saída da exibição do dado. Então, qual é a solução legal para isso daqui? Tá? Para você ter uma exibição mais confortável. Então essa configuração ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer com que o dado seja exibido de forma tabular. Vou executar para vocês verem, Shift Enter. Pronto, olha como ficou melhor, né? Tabular. Então agora nós temos as colunas, né? Então essa coluna aqui é endereço, né? Essa coluna é banheiros, quartos, a data de criação, descrição, ID, imagem, listening status, owner, parking spaces, que seria estacionamento. Listing status o status está se está disponível para negociação, tanto locação como venda. Pricing infos, os preços, a informação dos preços. O tipo da publicação, se foi por uma conta que é premium, uma conta standard, né, na plataforma. O ID de publicação, quantas suítes, o título, né, geralmente ali uma referência é colocado ali, próximo à faculdade, próximo a um conjunto, etc. A área total e assim por diante. Então, muito fácil, né? Tá muito fácil de entender esse tipo de dado aí. Vamos descer um pouco. Aqui eu vou mostrar para vocês exemplos como que eu faria para fazer um select limitado a 10 linhas. Como se fosse um top no SQL Server ou limit em outros bancos de dados, como Postgres, por exemplo. É simples, eu chamo o DataFrame, faço uso do método select, passo um asterisco aqui que eu quero todas as colunas, e aí no final eu coloco o limit com o parâmetro que é a quantidade de linhas. Vou executar, ele vai me trazer apenas 10 linhas. Tá? Não tem segredo, simples, fácil e claro.
Vou descer mais um pouquinho. Aqui, como a gente faz para selecionar uma única coluna? O processo é o mesmo, com a diferença que eu estou passando o parâmetro aqui dentro. Lembra daquela questão de uma coluna dentro da outra que eu havia mostrado lá em cima? Então aqui na prática, tá vendo? A coluna address e a sua, entre aspas, vamos dizer assim, uma subcoluna. E aí a mesma coisa eu limito em 10 linhas. Vou executar. Beleza, funcionou. Vamos seguir em diante. Agora uma seleção com várias colunas, com uma amostragem de 10. Então, como que funciona aqui? É muito comum o pessoal colocar essas colunas aqui dentro do Select. Tá? Eu não faço isso e muitos né, não fazem, porque senão fica ruim de dar manutenção aqui dentro. Então, o que seria legal? Você declarar uma lista de colunas por fora numa variável, e aí você pega ela e coloca aqui dentro. Aí você consegue trabalhar, ficar mais limpo, inclusive, seu código. Tá? Vou rodar. Legal. Então, não tem segredo, né? As colunas que eu falei lá em cima. Veja que colunas que tem struct já fui colocando ponto aqui, ó. Tá? Dá para explodir tudo de uma vez? Dá, mas não precisava. Eu selecionei algumas colunas que eu achei interessante aqui para nossa brincadeira, tá bom? Não precisa ir pegar tudo. Ok, vamos continuando. Agora o distinct. Como que eu faço distinct? Distinct é assim, ó. Chamo dataframe, ponto select, aí a mesma coisa. Passo o nome da coluna e no final finaliza com distinct. Eu vou rodar aqui, ó. Ele vai trazer só os bairros, né? Só os neighborhood distinct. Show. Então tá aqui, ó. Tá? Elimina as duplicidades, traz só registros distintos. Vamos para o próximo, agrupamentos. Como eu faço agrupamento? Bom, agrupamento é muito fácil, só que eu vou precisar fazer uma importação. Eu vou precisar importar do módulo PySpark SQL functions, e aí eu vou apelidá-lo de F. Isso só para a gente não ter alguns problemas de objetos que ficam com nomes iguais. Isso pode acontecer. Então a gente colocando o F, que nem por exemplo, no F eu tenho sum, só que no Python eu também tenho sum. Então se eu não colocar esse function com asF, apelidar ele para eu usá-lo F ponto que eu quero, o sum que tem dentro do functions vai se confundir com o sum do Python, e isso dá uma dor de cabeça muito grande. Então se você colocar desse jeito, tiver esse hábito de fazer isso, vai evitar problemas, tá? Então, tranquilo. Essa importação aqui embaixo eu vou chamar o dataframe. Eu coloquei essa barra para quebrar a linha no Python, tá? Tem uma forma mais legal de fazer isso que está logo aqui embaixo. Aí eu chamei o group by, vem aqui a coluna, usei o aggregation, e aí lembra do Fzinho que eu coloquei ali, ó, que é o módulo f.count. Aí passei todas as colunas, porque eu quero contar todas as colunas, e já quero dar o nome para a coluna, um novo nome. Por quê? Porque aqui em cima eu vou rodar para vocês verem, fica com a coluna com o nome count. E às vezes você precisa pôr um nome ali específico, que nem nesse caso aí o quantity, né? Então vou rodar aqui só para a gente ver, ó. Vou rodando esse daqui de cima. Aí veja que na coluna ficou o nome de count. A mesma coisa com o unit types. O que é o unit types? É o tipo da unidade, ou seja, o tipo do imóvel. Olha lá, perceberam como é que ficou? Count, né? Então, eu não queria que ficasse count aqui, eu queria que ficasse outro nome. Então, como que você faz isso? Você pode fazer dessa forma aqui, tá? Eu, particularmente, não gosto de utilizar... Opa, deixa eu voltar aqui que eu decidi mais. Eu, particularmente, não gosto de utilizar barra para quebrar a linha no Python em determinados casos, quando eu estou trabalhando com PySpark especificamente. Então, uma dica legal é você fazer essa estrutura aqui, ó. Abre parênteses, fecha e dentro você põe seu código organizadinho desse jeito. Fica até melhor, né? Eu repeti a importação aqui só para fins didáticos. Eu não precisaria porque eu já fiz aqui, entendeu? Outra coisa, uma dica. Quando vocês fizerem os seus imports, coloca tudo lá em cima do seu notebook. Cria uma célula específica onde você vai ter só as importações. Nada mais do que isso, tá?
e aí você sai usando os objetos aqui embaixo. Então aqui não tem segredo, eu vou rodar primeiro essa, Shift Enter ou clica no Play aqui, tanto faz, ele vai rodar. Olha lá, coluna Quantity, né? Já em Jardim Coimbra veio 2, né? Igual o resultado mesmo que deu aqui em cima, ó. Olha lá, o Jardim Coimbra 2, tá? Com a diferença que a gente só renomeou ali a coluna. Então vamos continuando. Agora, como que eu pesquiso na minha base? Como eu faço um where? É simples. De novo, eu vou precisar do functions com o alias dele, no caso o F aqui, né? Apelidado de F. E aí eu vou lá e faço a seguinte estrutura. Chamo dataframe.where e dentro do where eu crio a condição, né? Que é o padrão de qualquer condicional, né? Igual, diferente, maior, menor e assim por diante. E aí no final eu posso especificar as colunas, tá? Então eu vou rodar esse código aqui de cima que ficou faltando, né? Da quantidade. Se bem que o resultado vocês já sabem, mas só para a gente rodar e deixar ele executado aí. Legal, olha lá, quantidade em Coimbra 2, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer um filtro, vai pegar tudo que é do Jardim Coimbra. Então eu vou executar de novo, ou vou no Play ou Shift Enter. Show. Ele trouxe aquelas duas linhas que nós mostramos no Group By. Tá vendo aqui? Que legal. Então é assim que a gente faz filtro, tá? Eu poderia usar filter aqui também. Eu poderia trocar aqui, ó, e pôr filter. Vou executar, ó. O resultado vai ser o mesmo. Beleza? Mas por hábito, a gente vai deixar o where, tá? Mas tanto faz. Bom, agora nós vamos pesquisar aqui. Nós vamos fazer uma pesquisa. Primeiro a gente vai contar. Vamos fazer uma contagem. E aí a gente vai retornar só aquele que é maior que 10. Então não tem segredo. Essa contagem é similar à que a gente fez lá em cima. A partir dessa contagem vou criar um data frame novo. Onde eu quero contar todo mundo. Fazer um agrupamento, né? O agrupar pelo neighborhood. E contar quantas linhas para cada neighborhood. Tá? E depois eu vou pegar e vou pesquisar aqui dentro desses caras quem são os que têm maior quantidade acima de 10. Então vamos lá, vamos rodar. A estrutura é a mesma, o import é o mesmo aqui em cima. Show! Então agora nós temos aqui o dado, né, o neighborhood do lado, né, e o outro dado que seria a quantidade, que são todos acima de 10. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, menor que 10, ó, vamos trocar aqui, ó, menor que 10, vou executar. Olha lá, Jardim Coimbra com as suas duas quantidades ali, tranquilo, fechou. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui, como que eu faço uma contagem, né, ó, contando dados agrupados com mais de uma coluna? É dessa forma aqui. Dentro do Group By, eu vou passando as colunas que eu quero fazer o Group By, tá? E no Aggregation, eu coloco por count, né, ou as colunas todas ou a coluna em específico. No caso aqui eu estou contando por todas, né? Vamos rodar aqui para vocês verem. Muito bom. Então, olha só. Neighborhood, Unit, Type e a quantidade. Então, para o Sacomã, eu tenho apartamentos e um total de 248 apartamentos. Tá? E é isso. Então, aqui agora vamos contar os dados agrupados com mais de uma coluna no método Group By com o Order By. Então, é a mesma consulta que nós fizemos ali em cima, só que a gente vai colocar um Order Byzinho aqui, ó, no final. Né? Porque você vai perguntar, tá bom, legal, mas como que eu faço Order By? A estrutura é muito parecida com o Group By, a forma, né? Ou com o Group By, ou com o Aggregation. Você coloca ali o Order By e dentro dele você passa a tua coluna. Observe que o F tem
essa função chamada call recebe um parâmetro que é o nome da coluna. Tá? Então, só para a gente detalhar um pouco mais essa estrutura. Vou rodar, vamos ver como que fica. Legal? Olha lá, trouxe. Então as unidades, neighborhood, tem neighborhood em branco, né? Tá vendo aqui que tá sem preencher. Tem outros que tá com número, né? Mas enfim, o objetivo aqui é a gente entender a estrutura, como a gente montou essa query, né? Usando o PySpark. Então aqui tem as quantidades, o tipo da unidade e o bairro, tá? E aqui embaixo nós temos uma consulta por casas, trazendo dados financeiros. Aqui nós temos uma importação que é igual, de novo repetindo só por fins didáticos, né, na verdade. O correto seria lá em cima, numa célula só, todos os imports. Aí eu estou colocando aqui os tipos dos imóveis que eu quero, porque eu vou fazer um where in. Eu vou fazer um where com pesquisa para vários termos, né? Não vou falar termo porque aqui não é um like, mas várias strings, né? Então eu joguei tudo dentro de uma lista de string. Aqui eu tenho a lista das colunas, que é aquela mesma lista de colunas lá de cima. E aqui eu vou começar a construir minha query. Então chamo o dataframe imóveis, .select, passo as colunas que eu quero, que são essas aqui. Depois .where, e aí vem, né? O f.call, passo o nome da coluna, .isIn. E dentro do isIn, que é uma função, aliás, é um método, né? Na verdade, ele é um método. Eu vou passar para ele essa lista dos tipos de imóveis, tá? Então é assim que a gente vai fazer, tá ok? E aqui embaixo, aí eu coloquei uma condição aqui, end, né? Porque eu estou fazendo um filtro com duas condições. Então o i comercial é o seu end, tá bom? Ah, como é que eu faço o ou? O ou é assim, ó. Aliás, é um só, né? Assim que é o ou. A gente vai brincar e eu vou trocar para vocês verem, mas vamos fazer com o end primeiro, tá? E depois a outra condição é que o tipo, né? O tipo da unidade que está em negociação nessa plataforma de imóveis seja locação, tá? Rental é locação, beleza? Vamos rodar então. Olha só que beleza, voltou. Então ele trouxe todo mundo que é rental, né? Que foi o tipo que nós especificamos ali na segunda parte da nossa condicional. E desses tipos aqui, ó, que é fazenda, casa ou casa de campo. Beleza? Agora eu vou trocar aqui. Eu vou colocar o or, que seria esse. Então é um ou é o outro. Veja aqui, ó, agora no or apareceu sale, né? E rental, tá? Então, beleza, é isso, galerinha, é isso. Aqui só foi um overview no PySpark, né, na utilização dele para fazer analytics, né, fazer análise exploratória. Depois a gente pode fazer mais conteúdo sobre o PySpark, né, tem um pessoal que já me deu bastante feedback aí sobre o último vídeo e pediu, inclusive, conteúdos relacionados ao PySpark. E se você tiver também, manda aqui que a gente vai produzir com todo carinho para vocês, tá? O objetivo é a gente ir aprendendo junto, isso é muito bacana, tá ok? Então é isso. O link na descrição do GitHub desse projetinho aqui e também de instalação do outro também e outros detalhes relacionados a esse vídeo. Fiquem à vontade de fazerem uso, compartilharem com outras pessoas e não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e dar o seu feedback, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Unraveling Code, desvendando o código da matriz, despertando o seu poder oculto, aceite o conhecimento. Sua melhor versão, seu eu superior. Prepare-se.